Opa pessoal, beleza? Sou Yuri. Fala aqui um pouquinho sobre Buffer Overflow, mais especificamente Stack Buffer Overflow x86. Antes de tudo, passar um overview, né, sobre a base e alguns termos que a gente utiliza ali no Buffer Overflow para a gente se situar, como por exemplo, o que é um processador, o que são registradores, o que é o assembly, o que é uma stack ou a pilha, o que é um buffer. Depois também vou passar um pouquinho ali da prática, a gente vai explorar diretamente um programa vulnerável a Stack Buffer Overflow x86. Bom, fala aqui um pouquinho o que é um processador. Nesse caso, um processador seria qualquer unidade ali que execute algum tipo de processamento, né? Então, os dois mais conhecidos é a GPU, né, Graphic Processing Unit, e a CPU, né, Central Processing Unit. Nesse caso, especificamente ali falando da CPU, ela é conhecida como o cérebro, né, do computador. Então, ela que possibilita todas as tarefas, né, todas as realizações das tarefas que a gente faz no computador, como por exemplo, um clique de mouse, executar algum programa, abrir e fechar alguma coisa, digitar no teclado, ela que está fazendo esse processamento desses dados. Então, ela que faz a execução e o processamento deles. Então, cada processador ele possui seu próprio conjunto de instruções, né, que a gente chama de ISA. Então, nesse caso, ele faz a ISA, né, faz essa definição das operações que são suportadas pela arquitetura daquela CPU. Nesse caso, o formato, as instruções que elas são passadas, então sempre uma vai ser diferente da outra, né, dependendo do tipo de arquitetura. Bom, fala aí também um pouquinho sobre registradores, né, como eles se encaixam em tudo isso. Então, nesse caso, na CPU, né, já diretamente na CPU fisicamente, né, existem pequenas áreas ali que a gente chama de registradores, né. Então, eles são responsáveis ali por armazenar dados temporários, eles permitem a leitura, a manipulação de dados. Então, de uma forma mais rápida do que a memória RAM, né, consequentemente. Ambos, como a memória RAM, como os registradores, eles são dados temporários, mas consequentemente os registradores eles permitem, né, essa maior velocidade, né, na hora do processamento. E bom, como é que a gente se comunica, né, com esses registradores que são físicos ali na CPU? Nesse caso a gente utiliza uma linguagem chamada Assembly, né, rodeada por muitos. Eu, por exemplo, não sou muito fã dessa linguagem, né, então basicamente, o assembly, né, ele faz essa comunicação ali direta com os registradores, né? Então, ele funciona como um meio de campo, né, um intermediário entre os registradores, no caso, o usuário e máquina, né? Então, tudo que a gente realiza essas ações que impactam nos registradores, consequentemente, a linguagem assembly ali entra no meio, né? Então, ele faz esse intermediário entre usuário e máquina. Instruções importantes ali que a gente utiliza em assembly, que a gente vai falar aqui especificamente para o buffer overflow ali, a gente pode ver ali no canto direito ali, a gente pode ver o move, que seria para mover alguma coisa, add para adicionar, jump, né, ou JMP, que seria para saltar, push seria para colocar os dados na stack, né, e o pop para retirar dados da stack. Mais para frente eu vou falar aqui um pouquinho o que também é a stack. Bom, falar aqui especificamente sobre os registradores x86 que a gente precisa situar, né, ali que impactam, né, no buffer overflow x86. Então, nesse caso teria o EBP, o ESP e o EIP. Falar aqui um pouquinho cada um deles. A gente pode ver uma imagem ali um pouco mais para a direita ali, uma representação gráfica de como seria isso na stack, né? Então, o ESP ele seria o topo da stack, o EBP seria a base da stack. Aí, como a gente pode ver ali, se ele tem um espaço alocado ali no do buffer, vou falar já um pouquinho, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho dele, e também a gente teria o EIP, que seria a próxima instrução. Bom, nesse caso ali, falando do EBP, ele é como se fosse um ponteiro de referência, né? Então, ele faz o acesso a parâmetros das funções, né, e das variáveis locais dentro da stack, né? Então, basicamente, ele facilita o acesso, né, dos dados ali durante o programa, né? Ele faz esse meio de campo, ele seria esse ponteiro, né? Ele aponta para essas funções e variáveis locais. Nesse caso, o EBP ele se mantém fixo, né? Então, até o término de uma função. Então, quando está sendo executada uma função naquele programa, o EBP sempre vai ser fixo até o momento de término dessa função. Então, quando a função ela termina, consequentemente, o EBP ele vai mudar. E lembrando que o EBP sempre aponta para a base da stack. Então, para a gente decorar, a gente pode notar ali, por exemplo, o B, né? A gente pode pensar no B como base. Já o ESP, então, ele é um registrador que ele reflete diretamente o estado da stack, né? Então, ele é utilizado para rastrear a posição atual ali, né? No caso, no topo da stack, né? Em tempo real. E diferente do EBP, ele é um registrador que ele não é fixo, né? Então, ele acaba se movendo conforme os dados são colocados. Então, eu já vou falar um pouquinho ali sobre a stack, né? Então, como a gente viu ali nos registradores, perdão, nas instruções assembly, as principais ali seriam o pop e o push, né? Então, o push
a gente coloca dados na stack e o pop a gente retira. Então, eles têm impacto direto ali no registrador do ESP. Então, conforme esses dados são movidos, né, consequentemente, ou empilhados na stack ou removidos, eles afetam o ESP. E o registrador mais importante, né, seria o EIP, né? Então, ele basicamente aponta ali para a próxima instrução a ser executada, especificamente ali o início daquela instrução. Então, ele é basicamente responsável por controlar o fluxo do programa. Quando a gente fala de buffer overflow, ele é o nosso principal alvo, consequentemente, porque quando a gente controla o fluxo do programa, a gente tem controle praticamente total do programa em si. E, consequentemente, ele é atualizado constantemente, né? Então, quando uma instrução é executada, consequentemente ele vai ser atualizado. Depois da próxima instrução, ele é atualizado novamente. Então, ele nunca também é fixo. Já dentro do IP, a gente tem uma coisa chamada return address, né? Ou o endereço de retorno. Então, quando a gente executa ali uma função ali do programa, que ele foi feito para executar alguma coisa, quando a gente digitar alguma coisa, por exemplo, consequentemente, quando essa função acaba, ela tem que voltar para algum lugar, né? Então, a gente tem o return address, que nesse caso, quando a função acaba, ele vai apontar diretamente para onde o programa vai voltar, né? Então, ele funciona ali dentro do IP. Então, esse é um principal fator também para a gente apontar para o que a gente quer apontar no nosso caso aqui do buffer overflow, um shellcode. Então, quando o programa consequentemente termina aquela função, né, a função é concluída, o programa faz esse retorno ali específico para um ponto, né, como se estivesse, a gente pode dar uma associação, né, tipo, a gente coloca um save point ali, né, falando de um jogo, e consequentemente se a gente morrer, né, no jogo, ele vai voltar para esse save point, né, então seria realmente, como o próprio nome fala, return address, né, ou endereço de retorno, então ele vai voltar especificamente quando aquela função é concluída para aquele ponto ali que foi determinado ali no programa. Bom, falar um pouquinho também da stack, né, que seria o principal fator desse vídeo aqui, né, do stack buffer overflow, né. Antes de tudo, o que é uma stack, né, traduzindo literalmente, seria uma pilha. A gente pode pensar como, por exemplo, uma pilha de livros ou uma pilha de pratos, né. Nesse caso, uma área da memória, ela basicamente é otimizada para organizar os dados, né. A gente tem, por exemplo, a stack e o IP, né, que seria a WIP seria dados flexíveis. Eu não vou aprofundar nela. No caso, falando especificamente da stack, a gente pode pensar ela como uma estante de livros, ou uma pilha de livros, uma pilha de pratos. Como a gente pode ver ali na imagem da direita, a gente tem a stack ali vazia e, consequentemente, quando a gente utiliza a instrução de assembly ali, o push, né, nesse caso, para colocar dados nessa stack, a gente vai empilhando esses dados, né? Então, a gente coloca o primeiro dado, a gente coloca o segundo dado, a gente coloca o terceiro dado, e a stack, ela funciona numa estrutura de LIFO, né, que a gente chama, que seria o last in, first out. Então, nesse caso, o primeiro a entrar perdão, o último a entrar é o primeiro a sair, né? Então, como a gente pode ver ali, o terceiro dado foi o último a entrar. Então, consequentemente, ele é o primeiro a sair. Basicamente, né, quando a gente utiliza a stack, a gente reserva um espaço temporário na memória, né? Então, a stack, normalmente, ela é definida, né, especificamente ali para a gente ter esse espaço temporário. E ela sendo liberada à medida do tempo, né? Então, por exemplo, consequentemente, quando a gente empilha esses livros, a gente vai sempre tirando um dado que não está sendo mais utilizado, né? Então, ele acaba fazendo essa liberação automatizada, né? E a stack basicamente serve como uma forma de controlar esse fluxo, né, de execução, né? Então, consequentemente, ele evita desperdício de memória. E aí, eu vou dar um exemplo aqui, né, como é que funcionaria no dia a dia. Então, vamos pensar aqui numa tela de login. Então, vamos supor que a gente está executando um programa ali na nossa empresa, que ele faz login ali do sistema, né? Como a gente pode ver ali, o sistema da empresa, e ele pede para a gente digitar o usuário e a nossa senha. Nesse caso, a gente vai ver um pouquinho mais a fundo como funciona ali por trás dos panos desse programa, né? Então, agora, finalmente, né, falar um pouquinho o que é o buffer, né? Então, basicamente, o buffer, ele é um espaço reservado na memória física, né, na memória RAM, e ele armazena dados, né? Então, o buffer, ele é pré-definido ali quando o programador estava fazendo aquele programa, consequentemente, ele estava alocando um buffer para, por exemplo, ali para o usuário, para a senha. Então, ele aloca uma quantidade específica de buffers ali, né, uma quantidade certa, né? A gente pode pensar o buffer também como um balde, né? Então, esse balde, ele suporta uma quantidade específica, né? Então, nesse caso aqui, desse buffer, ele está suportando 9 bytes, né? Então, quando a gente digita ali, quando a gente loga ali na empresa, a gente está digitando o nosso usuário, nesse caso aqui o João, e o João, cada um dos caracteres representa um byte,
Então, o J representa um, o O representa outro, o A representa outro, o O também. Então, nesse caso aí, no buffer, a gente está utilizando 4 dos 9 bytes de espaço que esse buffer tem disponível. Bom, mas como é que ocorre o buffer overflow? Basicamente, né, que é o buffer overflow? Devido a existir um valor específico destinado a esse buffer, né, então, nesse caso a gente viu ali que são alocados 9 bytes especificamente para esse buffer ali do usuário, quando a gente passa mais bytes ali, consequentemente ocorre o overflow desses dados. Então, esses dados, eles sobrescrevem outros dados ali no programa, né? Então, como um balde, né, ele tem um limite de armazenamento. E o buffer também possui esse limite. Então, consequentemente, quando a gente acaba passando desse limite, o balde transborda, né? A gente pode pensar no buffer overflow basicamente como um balde e o transbordamento, nesse caso, em vez de água, seria os dados. E esses dados, né, consequentemente, eles vazam ali e acabam sobrescrevendo outras áreas da memória. Bom, Yuri, mas como é que a gente valida se o programa é ou não vulnerável ao buffer overflow? Como a gente pode explorar caso ele seja vulnerável ao buffer overflow? Deixei um fluxograma aí que normalmente eu sigo. Então, a gente primeiro verifica se o programa é ou não vulnerável a um buffer overflow, principalmente com input de usuário, entrada de dados. Então, naquele exemplo que a gente acabou pegando ali do sistema, né? Então, tinha um software ali que o colaborador ele fazia autenticação com seu usuário e senha. Então, um atacante, uma pessoa mal intencionada, poderia enviar diversos strings, né, diversos dados naquele input e identificar se o programa se comportava de uma forma diferente. Então, em vez de enviar o nome de usuário, ele poderia enviar 1000, 2000, 3000 As ali e verificar se o programa poderia crashar, ou se o programa ia aceitar aqueles dados, se existiria uma validação para aquele input de, por exemplo, você não pode enviar mais do que 9 bytes ali do seu usuário. Então, essa é a primeira verificação. Caso a gente identifique, por exemplo, envie 500 bytes e identifique que o programa quebra, então ele, consequentemente, pode ser vulnerável a buffer overflow. Então, a gente tem que fazer a identificação exata de quantos bytes a gente atinge, no caso o IP, que é o nosso objetivo ali, que seria onde a gente pode controlar o programa, né? A gente controlaria o fluxo do programa. Controlando o fluxo do programa, a gente praticamente tem ele em nossas mãos, né? Então, nesse caso aqui, quando o atacante, a gente pode ver na imagem da esquerda, o atacante ele faz o envio desses As, ele vai sobrescrever o buffer, né? Ele vai fazer o overflow do buffer que já foi pré-alocado, vai sobrescrever a base da stack, então no caso ali o EBP, né? O registrador EBP, e depois vai, consequentemente, atingir o registrador do IP, né? Então, dentro do IP, a gente tem o return address, né? E a gente poderia apontar um jump ESP, que no caso, como a gente viu ali nas instruções de assembly, o jump ele faz um jump para alguma coisa e ele faria o jump para o registrador ESP, que seria o topo da stack, que é exatamente onde o atacante ele acabou colocando o shellcode dele. Após a gente identificar exatamente com quantos bytes a gente atinge ali o IP, né, para a gente controlar o fluxo do programa, a gente vai validar se a gente tem espaço ali para o shellcode, né? Então, por exemplo, um programa ele pode ser vulnerável ao buffer overflow, contudo, ele pode não ser explorável, né, para a gente conseguir injetar um código malicioso nele, se ele não tiver um espaço na memória. Normalmente tem um espaço ali no programa para o nosso shellcode. Então, depois que a gente enviasse todos esses As e sobrescrevesse IP, a gente enviaria, no caso, por exemplo, 500 mil bytes e testaria se o programa está interpretando isso. Então, vou mostrar também tudo na prática. Após isso, a gente vai validar os bad chars. Pô, Yuri, mas o que é os bad chars? Basicamente, os bad chars, traduzindo, serão os caracteres ruins, né? Os caracteres que o programa não aceita. Então, por exemplo, ele poderia não aceitar algum byte que a gente envia para ele e ele poderia quebrar, né? Interrompendo o buffer overflow em si. Depois disso, a gente faria a verificação das DLLs, quais são os protegidas ou não, né? Então, existem mecanismos sim para evitar a vulnerabilidade de buffer overflow. Nesse caso, no programa, a gente verificaria quais as DLLs que não são protegidas. E dentro dessas DLLs, a gente procuraria um jump ESP, né? Que no caso, procuraria um jump, né? Um pulo, um salto para o nosso shellcode, que é exatamente ele está localizado no ESP. E após isso, ele fazer esse jump para o ESP, ele executaria nosso shellcode, né? Ele seguiria o fluxo do programa ali, indo para o return address e executando nosso shellcode, que é exatamente o que a gente gostaria. Como comentei, não necessariamente um buffer overflow pode só ocasionar
uma execução de código remoto ou a execução do shellcode, do código malicioso em si. Contudo, quando a gente não tem um espaço na memória, né, no caso ali, depois que quando a gente faz o teste, se a gente tem ou não o espaço ali para o shellcode, se ele não tiver, o programa é só vulnerável ao buffer overflow, mas a consequência, o impacto disso é um DOS, porque a gente corromperia o programa, a gente derrubaria o programa em si. Então, nesse caso, tem vários tipos de buffer overflow, mas o buffer overflow pode levar tanto para um DOS, como também para execução de código remoto, ou execução do nosso shellcode que o atacante ele injeta ali no programa e faz, consequentemente, o programa executá-lo. Bom, bora lá para a parte prática. Vou mudar a tela aqui. E eu tô aqui na plataforma do TryHackMe, que é uma plataforma educacional aqui, voltada para o pessoal de segurança, mais especificamente ali para Blue Team, Cloud, Red Team. O foco dela principal é o aprendizado em si, né? Então tem vários labs que são walkthroughs, seriam um passo a passo. O Buffer Overflow Prep é um deles. E eu tenho aqui outro laboratório, que seria o Brainstorm, que esse laboratório aqui já seria um CTF mesmo. Então, inclusive, esse Buffer Overflow Prep eu recomendo bastante para o pessoal, porque ele já é um laboratório montado, né? Inclusive, o pessoal utilizava bastante ali para antiga OSCP, quando ela ainda tinha um módulo de Buffer Overflow, acabou mudando ali para o Active Directory. Para a gente acessar, a gente pode copiar esse comando aqui, eu já tenho acesso na máquina para acessar com RDP. E eu vou pegar aqui o IP do nosso CTF. Bom, começar pelo básico, como um CTF, a gente vai começar enumerando aqui as portas, "-vv", "-t5". Nesse caso aqui eu estou passando "-vv", o verbose, para a gente ter mais detalhes ali em relação às portas. "-t5" eu vou colocar o Nmap para rodar o mais rápido possível. O IP "-pn" ali para a gente considerar o host como ativo. Ele não vai fazer um ping para validar se o host está ativo ou não. Vou rodar aqui. Vou aproveitar, vou abrir outro terminal. Bom, a gente já identifica aqui algumas portas. A primeira delas é a 21, possivelmente a porta padrão do FTP, 3389 também, do RDP, e uma porta aqui diferente, a 9999. Bom, a gente pode também rodar aqui para ter mais detalhes dessas portas. Vou usar o "-sv" para a gente pegar o banner, passar o "-p" para a gente escolher as portas. 338999. Enquanto isso, em paralelo, vou acessar esse FTP aqui. Bom, como a gente pode ver aqui, Microsoft FTP Service, muitas vezes o que ocorre principalmente em CTF e pode ocorrer é uma misconfiguration, né, uma má configuração que consequentemente deixa o FTP vulnerável a acesso anônimo, né, como a gente chama Anonymous Logon. Então, poderia ser passada uma credencial, por exemplo, Anonymous Anonymous ou FTP FTP, ou somente o nome Anonymous e nenhuma credencial. Vou colocar, por exemplo, só esse FTP aqui, e a gente identifica que ele já retorna para a gente Anonymous Access Allowed. Então, ele está falando que o acesso Anonymous já ele está liberado. Então, eu poderia colocar qualquer coisa aqui e ele logaria. Vou passar o pass para ele sair do modo passivo, ó, passivo mode desabilitado. O modo passivo é utilizado para ele abrir uma porta alta, ele é utilizado para transferência de dados, mas eu vou desabilitar ele. ls-la. A gente pode notar que a gente tem um diretório chamado chat server aqui. Vou entrar nesse diretório, chat server, e a gente já identifica dois arquivos aqui. Um deles chamado sfunk.dll e um outro um binário chamado chatserver.txt. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é entrar no modo binário aqui para baixar esses dois arquivos aqui. Eu entrei no modo binário para evitar na hora do download eu corromper os dois. Vou baixar. Beleza. Sair do FTP. Vou mover esses dois aqui para TMP. Vou para TMP também. Aqui está rodando ainda o nosso port scan. E eu já, por enquanto, posso dar uma validada aqui.
está tendo aqui nesse IP, né, nessa porta 999. Vou usar o netcat aqui para me conectar. E a gente já identifica aqui um banner, né? Welcome Brainstorm Chat. Então, chat beta. Ele está falando aqui, por favor, entre o seu usuário. E ele já está deixando claro para a gente aqui que ele aceita no máximo 20 caracteres. Pô, será que eles realmente aceitam o máximo de 20 caracteres? Quando a gente fala de Stack Buffer Overflow, principalmente, a gente está buscando um vetor de input de dados, né? Então, a gente está tentando identificar um local que a gente pode imputar dados, né? Passar dados ali para o software ou para a aplicação, para a gente conseguir o nosso buffer overflow. Vou tentar passar um monte de asa aqui, vamos tentar identificar como é que o programa se comporta e escrever uma mensagem. Passar um monte de asa também, vamos ver. E a gente já valida aqui que ele realmente sanatizou aqui, ele fez uma validação aqui do nosso usuário. Então, realmente, esse campo usuário aqui, ele só aceita no máximo 20 caracteres. Esse é um ponto interessante. Vou acessar aqui a máquina do RDP, que eu me conectei. Como a gente pode ver aqui também no Nmap, ele retornou exatamente o banner, ele acabou retornando várias vezes porque ele ficou se conectando, né, ali na porta. Vou sair daqui. Primeira coisa que eu vou fazer é acessar a máquina do RDP. Botão direito aqui no Immunity Debugger. O Immunity ele é um debugger, né? Então ele vai ser utilizado aqui para a gente debugar o nosso binário que a gente está analisando. Abrir como administrador. Só que antes a gente vai passar o binário para essa máquina aqui. Então vou vir aqui, abrir o CMD. E eu vou utilizar uma ferramenta que normalmente é utilizada para baixar certificado, o Certutio. Passar menos URL cachê, menos split para ele cortar, né, mandar aos poucos até completar o arquivo inteiro. Pegar meu IP aqui, PA 10.11.99.172, 10.11.99.172, e vou colocar na porta 3000, chat server, que é o nome do arquivo. Vou abrir a porta 3000 aqui com Python, então eu vou passar aqui Python 3-m, vou utilizar o módulo HTTP server na porta 3000 e vou baixar. Vamos aguardar. Ele já baixou, tá? Trigou as duas vezes aqui, a gente pode ligar esse indicativo quando já faz o primeiro trigger aqui, ele conseguiu se comunicar com a gente, o segundo trigger aqui do download ele conseguiu baixar completamente. Vou fazer a mesma coisa com a outra DLL. sfunk.dll, faltou um C. Baixar ela também. Beleza, já foi baixado. Posso fechar esse CMD aqui, voltar para o nosso Immunity. E aqui em File, Open. Vou procurar ele aqui, onde ele foi baixado. No diretório da admin aqui. Executar. E vou dar um play nele aqui, na seta vermelha. Como a gente pode ver aqui, ele já inicializou Chat Server Started, call de Essential Functions DLL versão 1.0, beleza? Então ele utilizou ali o sfunk DLL ali para ele carregar e ele está esperando conexões. Então a gente pode vir aqui, limpar a tela, "-v", e a gente vai passar agora o IP da máquina que a gente fez o RDP. Então 10.10.63.28. E ele tem o mesmo comportamento ali do servidor do CTF, né? Então a gente já conseguiu replicar aqui o mesmo comportamento, a gente já pode debugar o programa ali. Bom, nesse caso, a gente vai precisar validar ali se o programa ele é vulnerável ou não a buffer overflow. Então, nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai mandar diversas strings, né, para aquele programa ali, especificamente para o input ali de mensagem, para a gente validar como o outro input ali de usuário já está tratando os nossos bytes ali que a gente está enviando para o programa. A gente vai validar se o campo ali de mensagem é vulnerável a buffer overflow. Bom, nesse caso, a gente vai fazer a identificação aqui. A gente tem várias formas que a gente pode fazer. Eu vou estar mostrando 3 formas aqui, tanto a forma manual como as formas automatizadas. A primeira forma aqui que a gente poderia utilizar
utilizando aqui o pattern create, né, que é um módulo aqui do Metasploit. Nesse caso ele cria um pattern, né, um padrão ali pra gente. A gente pode utilizar o "-l" ali para escolher o length, né, seria o tamanho. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 2500. E eu vou criar uma padronização. Em cima dessa padronização, ele vai retornar qual é o valor que a gente consegue atingir EIP, né, que é, nesse caso, o nosso objetivo ali para controlar o fluxo do programa. Então, netcat, vai ser esse IP mesmo, 6328, beleza. Vou colocar aqui qualquer usuário, vou colocar Dimitri, e vou mandar aqui para o programa, vou ver como é que ele se comporta. Bom, o programa já não está mais respondendo mais, e a gente pode ver aqui que ele recebeu aqui o usuário Dimitri, e ele quebrou. E nesse caso aqui, a gente pode ver que a gente atingiu a IP aqui, e esse é o valor aqui que a gente atingiu a IP. Então, o que a gente pode fazer agora? Vou sair aqui. Vou utilizar, em vez do pattern create, em vez de criar um pattern, eu vou definir o offset. Então, 2.500, passar o length que eu utilizei, menos Q, e o endereço na memória que ele retornou para a gente. Como a gente pode ver aqui, ele já falou aqui que exactly met at offset. Então, o valor é 2012. Então, com 2012 bytes, a gente atinge o EIP. Perfeito. Pô, Yuri, mas como é que eu consigo também validar? Eu não quero fazer dessa forma utilizando aqui o pattern offset. Teria alguma outra forma que eu posso fazer manual? Tem. Inclusive, só um ponto, esse site aqui, ele faz basicamente a mesma coisa ali que o Metasploit. Então, nesse caso aqui eu posso escolher um length aqui específico, passar o valor ali que ele retornou ali do registrador IP e ele vai retornar exatamente o offset em questão. Bom, como é que a gente faria essa forma manual? Vou reiniciar o programa primeiro, clico aqui na setinha preta e start o programa novamente. Ó, ele já está esperando conexão, beleza. Então, eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui Python-C. E aí, eu vou mandar um valor específico aqui. Então, por exemplo, eu posso mandar 1500 As mais 1500 Bs. Multiplicar o valor aqui, fechar aqui. E a gente concatena, né? Os 1500 A, a gente tá fazendo um print aqui, abrindo parênteses, como é Python 3, colocando a string A e multiplicando ela por 1500 e concatenando com mais aqui, fazendo a mesma coisa com B. Então, ele vai criar 1500 As e 1500 Bs. Posso copiar aqui, netcat, mesma coisa, colocar qualquer usuário, envio para o programa e a gente nota que ele já quebrou. Nesse caso aqui, a gente pode identificar que ele retornou aqui no IP 42, 42, 42, 42, o que significa que é B maiúsculo em hexadecimal. Então, a gente pode concluir que, nesse caso aqui, o EIP, a gente consegue atingir o EIP entre 1500, no caso, a partir de 1500 bytes, mas ele é menor do que 3000. Então, possivelmente, ele quebrou entre 1500 e 3000. O que a gente pode fazer agora? A gente pode colocar aqui 2500, por exemplo. E vamos ver como é que o programa vai se comportar. A gente já sabe que, no caso, ele quebra com 2012, mas apenas para fins didáticos, como a gente poderia fazer de uma forma manual aqui. Vou mostrar até o final, a gente descobrindo exatamente esse offset. Já carregou. Vou mandar novamente para ele. Ó, ele quebrou em 42, 42, 42, 42. Access violation in executing, beleza. Então, a gente pode concluir novamente que, nesse caso, ele está acima de 2000, porém, ele está entre 2500. Então, o que a gente pode fazer aqui também? Novamente, colocar 2100 As. E sem saber, eu poderia colocar 400. Fazer o mesmo comportamento aqui. Vou reiniciar o programa. Tá subindo as DLLs. Beleza, já está esperando conexão. Enviar qualquer coisa. Enviei meus Bs. E agora,
a gente tem aqui 41, 41, 41, 41, que seria A maiúsculo em hexadecimal. Então, nesse caso, ele está entre 2000 e 2100. Então, a gente já consegue filtrar mais ainda. Vou criar aqui, por exemplo, 2050, caso não soubesse, e 50. Iniciar o programa novamente. O que mais a gente vai fazer aqui vai ser reiniciar o programa, porque a gente vai testando, quebrando o programa sempre. Conectou. Vou enviar aqui. E ele quebrou em 41, então a gente sabe que está entre 2000 e 2050. Fazer a mesma coisa aqui, colocar, por exemplo, 2010 e 20. Iniciar o programa. Como a gente pode ver, ele já sobrescreveu o IP com 42, 42, 42, 42. Então a gente conclui que ele está entre 2010 e 2030. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente poderia, por exemplo, colocar aqui 2016 ou 2015, ou a gente poderia colocar aqui 2012, ou nesse caso aqui, como a gente já descobriu o IP, poderia colocar BBBB, no caso, apenas 4 Bs. Fazer a mesma coisa. Startar o programa. Já subiu. Como aqui o IP está com 42, 42, 42, 42, a gente conclui com toda certeza que a gente consegue atingir o IP com 2012 bytes, porque a gente mandou somente 4 Bs maiúsculos e ele sobrescreveu o IP. Beleza? Bom, próximo passo é a gente descobrir aqui, testar quantos bytes, né, a gente tem de espaço ali para o nosso shellcode. Então, a gente vai testar se o programa ele aceita um número suficiente de bytes ali depois da gente atingir a IP. Pô, mas por que a gente tem que fazer esse teste ali para o espaço de shellcode? Pensa assim comigo, se o programa não aceitar essa quantidade de bytes para o nosso shellcode, ele ainda é vulnerável a buffer overflow, contudo, ele não tem uma possibilidade de execução, né? De execução de shellcode, execução de código binário, de código arbitrário. Por quê? Por conta que ele só derrubaria o programa, ele só corromperia a memória do programa e o programa cairia. Então, nesse caso, esse seria um dos impactos, né, do buffer overflow, caso o programa não tenha memória suficiente para a gente alocar o nosso shellcode. Voltar aqui no Kali. Então, bom, como é que a gente vai fazer para fazer essa verificação aqui dessa quantidade? Então, a gente vai fazer, em vez de mandar somente os A's e os B's, a gente vai concatenar aqui e vai mandar C's. A gente vai multiplicar aqui, por exemplo, 500. Vou reiniciar o programa. Startar ele novamente aqui. Beleza, já está esperando conexões. Conectar aqui, copiar aqui o valor e enviar para ele. E ele quebrou. Como a gente pode ver aqui, os A's corromperam EAX e foram para ESP aqui os C's. O B, consequentemente, parou aqui no EIP. Então, a gente pode vir aqui, botão direito, Following Dump. Deixar um pouco maior aqui. Deixar isso daqui, pronto. Melhorou. Como a gente pode ver aqui, os Cs, eles chegaram aqui, ó, no ESP. Então, a gente pode até contar aqui, se a gente quisesse aqui, contando as colunas, mas ele vai dar exatamente os 500 que a gente enviou. Então, a gente conclui que a gente tem esse espaço ali para a gente alocar o nosso shellcode. Bom, agora a gente vai ter que testar nossos bad chars.
antes de tudo, eu vou passar aqui um script que eu tenho aqui para a gente testar esse buffer overflow. Vale ressaltar um ponto muito importante quando a gente está testando softwares vulneráveis a buffer overflow, possivelmente vulneráveis, que cada script que a gente constrói, cada exploit que a gente faz, a gente tem que ir se adaptando ao programa. Por exemplo, nesse caso aqui, o binário aqui, ele acaba pedindo primeiro um usuário e depois ele pede a mensagem, que é de fato onde ocorre o buffer overflow. Então, ele não é vulnerável exatamente no primeiro parâmetro que a gente interage. Vou pegar aqui o script que eu tenho. Então, nesse caso aqui, para dar um overview, vou tirar esse carinha daqui, ó. Ele está fazendo import aqui de 3 libraries, então a socket, time e a sys. Ele tem alguns parâmetros aqui, um parâmetro de timeout, parâmetro de porta e o IP. Eu vou setar aqui o IP do nosso laboratório, 10.10.6328 e a porta. Nesse caso aqui, esse aqui é o valor do buffer, então eu já sei que é 2012. Vou concatenar aqui com 4 Bs, que a gente já sabe também. E uma coisa importante aqui, nesse caso aqui ele está fazendo um try, ele está criando aqui o if socket, no caso ele está criando aqui uma conexão do tipo TCP, as, então ele está definindo que a variável s vai ser utilizada aqui para o socket, está setando o timeout aqui, ele utiliza aqui o connect para fazer uma conexão no IP e na porta que a gente passar, faz um print aqui, sReceive de 1024 bytes, então ele vai, em 1024 bytes ele vai receber o que a aplicação retornar para a gente, né, o software, e vai fazer aqui com o ponto decode, abre parênteses, ele vai fazer o decode, né, então como a aplicação vai mandar para a gente em bytes, ele vai fazer o decode para a gente em ASCII. Ele vai fazer um print aqui que foi conectado, e depois ele vai enviar esse valor, essa variável aqui, buffer, e vai printar que foi enviando e enviado. E vai fechar aqui a nossa conexão. Caso ele não consiga se conectar, ele só vai falar aqui que não foi possível se conectar e vai fechar o programa. Como eu comentei, a gente tem que se adaptar. Então, nesse caso, eu vou fazer aqui. Eu vou, em vez de enviar, aqui, vou fazer aqui embaixo que é melhor. Em vez de enviar o buffer primeiro, vou colocar aqui bytes e vou criar uma variável chamada usuário. Colocar em latim, que vai ser o tipo de retorno que ele vai mandar para a gente. Colocar aqui a variável usuário. E a variável usuário vai ter o valor Dimitri. E aí eu vou utilizar o /r, /n aqui, que no caso seria o enter, ou carry age return line feed. Então, basicamente o enter. E vou estar enviando primeiro o usuário e depois eu vou estar enviando o buffer aqui, realmente de fato, do buffer overflow. Vou colocar aqui só mais para embelezar. Enviando usuário tal. Então, eu vou colocar aqui usuário. Ele vai me avisar que ele está enviando usuário tal. Beleza. Imagino que aqui está o suficiente. Vou rodar aqui. Exploit. Só reiniciar a aplicação. E vamos ver como é que ela vai se comportar. Se ela vai se comportar da forma esperada. Se a gente já consegue interagir com o buffer, executar o buffer overflow, interagindo com a aplicação diretamente no nosso exploit, em vez de fazer manualmente. Oh, faltou fechar ali. Cadê? Que ele está reclamando ali do latim. Faltou fechar o usuário. Verdade. Pronto. Vou enviar. Então, ó, ele printou o banner aqui pra gente, que no caso seria os 1024 bytes que ele estava esperando. Printou conectar, então ele está enviando o usuário Dimitri. Enviando, enviado. Vamos ver como é que a aplicação se comportou aqui. Como a gente pode ver, a gente atingiu o IP com os 4 Bs. O usuário Dimitri se conectou. Bom, então, nesse caso agora sim a gente pode validar os bad chars. Pô, Yuri, mas o que são os bad chars? Basicamente, os bad chars são, como o nome já diz, são caracteres ruins ali que o programa não interpreta, né? Então, nesse caso, o programa poderia simplesmente quebrar quando a gente enviasse esse tipo de caracteres. Então, isso varia muito de programa para programa, né? No caso, a gente tem que também se adaptar a isso e fazer essa identificação de bad chars. E eu vou fazer o seguinte.
Vou criar uma variável chamada bad, antes de tudo. Tenho aqui uma cola. Porém, a gente também... Vou aumentar aqui para ficar melhor. Porém, a gente também pode pesquisar aqui na internet. Então, eu poderia colocar bad chars buffer overflow. Vou colocar aqui GitHub. Vamos ver isso aqui. Ó, já tem todos os bad chars aqui também. Ou a gente poderia procurar aqui algum outro também. Ó, tem esse aqui, um cara fez um gerador de bad chars. Ó. Então, aqui tem todos os bad chars. Bom, nesse caso, esses chars aqui, né, seria a tabela ASCII. Vou mostrar ela aqui, ó. Uma ASCII. Então, cada valor hexadecimal aqui representa um valor aqui na tabela ASCII, né? Então, a gente pode ver a tabela inteira e o programa poderia, algum desses valores aqui, ele acaba não interpretando. Então, por isso que a gente tem que fazer essa validação. Tem duas formas de fazer, a gente pode fazer tanto automatizado como manual. Vou mostrar ambas as formas. Iniciar o programa aqui. Deixar isso aqui. E aqui, na variável bad, eu vou copiar os bad chars. E o meu buffer, eu vou concatenar aqui com a variável bad. Então, ele vai fazer o envio também aqui desses bad chars. Python 3 exploit, vamos ver se a aplicação subiu. A aplicação já subiu. Vou enviar. Beleza. Bom, a gente pode vir aqui no ESP para validar aqui nossa tabela ASCII que a gente viu para testar os bad chars. Posso vir aqui, botão direito, following dump. A gente identifica aqui que nesse caso ele não retornou nada, ele não retornou a nossa tabela. A gente pode ver os As aqui, os Bs, então ele atingiu a IP, mas depois disso ele não retornou nada para a gente. Bom, o que a gente pode concluir com isso, que normalmente ocorre muito na maioria, né, dos programas vulneráveis a buffer overflow, que ele não interpreta aqui o valor 00, que seria o null byte, né, o null character. Então, como é o valor nulo, grande parte dos programas acabam não fazendo a interpretação dele. Então, muitas vezes o pessoal já recomenda até tirar esse carinha logo de cara. Vou tirar ele aqui. Salvar o exploit. Iniciar. Já subiu. Vou enviar de novo. Fazemos a mesma coisa. Botão direito no SP. Following dump. E diferente da primeira vez, como a gente pode ver aqui, ele já interpretou nossa tabela ASCII aqui, ó. Então, pô, Yuri, mas como é que eu sei que realmente não tem mais nenhum bad char aqui, fora o que a gente tirou ali, que é o 00, o valor nulo? Bom, o primeiro fator é que a tabela ela possui um padrão. Então, batendo o olho, a gente pode identificar que está tudo certo. Por exemplo, quando a gente começa aqui 01 e aqui está tudo alinhado. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, A0, B0, C0, indo até o F0, terminando aqui em FF. Essa é a primeira forma que a gente pode ver no olhômetro. Outra forma que eu gosto bastante, só que é uma forma bastante trabalhosa, que seria contando cada um desses bytes, pois ele tem uma padronização, né? Então, a gente pode vir aqui, ó, 01, 02, 03, ele vai até o 09, ele começa com o 0, depois ele vai vir aqui para um número e uma letra, esse número vai de 0 a 9, e essa primeira letra aqui vai de A a F, então 0A, 0B, 0C, 0D, 0E, 0F, e prossegue para o 10. Então continua aqui a contagem, 11, 12, 13 até o 19, e aí em vez de 0, vai até 1. 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, e até o 99 aqui, e depois ele vai fazer uma inversão, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F, e ele inverte A0, A1, A2, A3, A4, até ele chegar aqui no final, que é o FF. Essa seria a forma manual que a gente faz a identificação dos bad chars. Bom, Yuri, qual que é a forma automatizada que a gente pode fazer essa mesma validação? Primeiro ponto, a gente pode vir aqui e utilizar o Mona. O Mona, ele é um módulo que a gente pode instalar, um módulo de Python aqui, que ele funciona junto com o Immunity. E ele é utilizado para fazer essa identificação de várias coisas, como por exemplo DLE, identificação de bad chars. Ele é utilizado bastante aqui para buffer overflow. Então,
exclamação mona byte array. O que ele vai fazer aqui? Ele vai criar um array aqui de vários bytes. Ele vai basicamente criar a tabela aqui novamente, que nem a gente fez, e ele vai criar a tabela desde o 00 até o FF aqui. Para fazer a comparação aqui, a gente vai pegar o valor de ESP, quando a gente corrompeu a memória que a gente executou o buffer overflow. Vou botão direito, copiar selection to clipboard, para a gente copiar o valor. Vou deixar esse valor aqui. A gente pode voltar aqui no monobyte array. Ele vai criar novamente aqui o valor. Então, a gente vai utilizar aqui o monacompare, que a gente vai fazer uma comparação. Ele vai fazer essa validação aqui de bytes. Então, a gente tem que só passar aqui o valor do ESP. Ele vai fazer essa comparação. Então, monocompare "-f" para a gente passar o arquivo que ele acabou criando, bytearray.bin, e "-a", que é o endereço ali da memória do ESP. Como a gente pode ver aqui, o 00 é um bad char. O que a gente pode fazer agora? A gente pode executar novamente aqui um monobyte array. Contudo, dessa vez a gente vai utilizar um parâmetro, que seria aqui esse parâmetro aqui, ó, "-cpb", e a gente vai setar aqui contra barra x00, que a gente vai setar que a gente já tem ciência que o 00 é um bad char, a gente vai desconsiderar ele, rodar novamente e vai fazer o mesmo processo aqui de comparação. A gente vai olhar isso aqui, passar o endereço do ESP, e o programa aqui já acusou que não teve nenhum outro bad char. Então, a gente conclui de fato que o único bad char do programa aqui era o byte nulo ali, o 00. Bom, próximo passo, após verificar os bad chars, a gente vai ter que verificar quais DLLs estão protegidas. Por que a gente faz essa verificação? Por padrão, o Windows, principalmente os Windows mais atuais, eles já possuem proteção ali para DLLs do sistema operacional. Então a gente tem que fazer essa identificação ali por conta que algumas dessas proteções elas fazem randomização de memória. Então, consequentemente, com essa randomização, a gente não consegue definir no nosso programa ali onde a gente pode achar um jump ESP. Vamos fazer essa validação aqui. A gente vai utilizar novamente aqui o Mona para fazer essa validação. Nesse caso agora a gente vai utilizar exclamação Mona módulos. E a gente pode ver aqui que a gente tem algumas DLLs aqui, até o próprio binário está aqui, inclusive, ó, chat server, e aqui as proteções, rebase, CFCEH, ACLR. Então, essas são as proteções do sistema operacional. Por padrão, o Windows 10, por exemplo, ele já faz essa proteção para DLLs do sistema, como a gente pode ver aqui, kernel base DLL, NSI DLL. Então, muitas DLLs aqui do próprio sistema operacional, elas estão com o true, elas já estão protegidas. Então, o nosso objetivo aqui seria fazer essa identificação aqui de quais DLLs ou binário não estão protegidas que a gente pode utilizar. Então, no próprio programa aqui, como a gente pode ver, tem duas coisas especificamente que não estão sendo protegidas. Uma delas é o sfunk.dll e o próprio binário, chatserver.exe. Então, os dois não estão sendo protegidos. Para a gente fazer essa validação, vou reiniciar o programa novamente. O programa já reiniciou. Vou vir aqui no E. Clicar aqui com o botão direito. Então, nosso objetivo, como as DLLs não são protegidas, são endereços fixos na memória, a gente pode tentar identificar um jump ESP. Botão direito, View Code em CPU. Para fazer essa identificação, eu posso vir aqui, botão direito, Search for Command, ou posso simplesmente usar o Ctrl F. Então, eu vou procurar aqui um jump ESP. O jump, como a gente viu ali nas instruções assembly, ele seria para exatamente fazer um salto para algum lugar. Nesse caso, a gente quer fazer um salto para o ESP, que é exatamente aonde o nosso shellcode vai estar. Vou dar um find aqui. Como a gente pode ver aqui embaixo, item not found. Então, a gente não conseguiu identificar um jump ESP no chat server.exe. Então, vamos ver aqui no sfunk.dll.
Mesma coisa, botão direito View Code em CPU, Ctrl F, vou usar o Find, e a gente já identifica aqui que tem um Jump SP com o endereço 625014DF. A gente vai botão direito aqui, vou copiar, beleza. E vem um ponto importante, para sistema x86 é utilizada uma coisa chamada Little India. Bom, o Little India ele é utilizado para o formato de organização de bytes, então eles são interpretados de uma forma, mesmo a gente passando outra. Então, por exemplo, quando a gente identifica esse endereço na memória, para a gente passar para o programa identificar de uma outra forma, a gente tem que utilizar o Little India, senão ele não vai fazer a interpretação. Então, a gente vai primeiro separar aqui. O Little India, ele faz uma inversão. Então, em vez de eu passar o endereço na memória 625014DF, eu vou utilizar aqui contra barra X, que eu estou passando o valor hexadecimal, e eu vou passar o valor ao contrário. Então, vai ser barra X DF, barra X14, barra X50, barra X62. Esse seria o endereço na memória aqui que a gente utilizaria para apontar esse jump SP. Então, o programa ele faz a interpretação desse endereço na memória e conclui que é esse endereço aqui. O Little India serviria para isso. Por isso que a gente tem que passar o endereço na memória sempre em Little India para sistema x86. Só um ponto importante em relação ali para finalizar os bad chars. Em relação à identificação de bad chars, apenas um exemplo de como a gente veria aqui quando ocorre um bad char ali logo, não sendo o byte nulo, né, sendo um outro bad char. Como a gente pode ver aqui a tabela ASCII, ela está quase completa. Contudo, quando a gente vê aqui no 11, 12, 13, 14, 15, ele acabou rompendo aqui o 16 e o 17. Então a gente pode concluir aqui que o 16 é um bad char. Caso a gente retirasse aqui ele como um caractere e o 17 ainda ficasse corrompido, a gente pode concluir que o 17 também é um bad char. Nesse caso aqui, nesse exemplo era só o 16 que era um bad char. Voltar aqui novamente. Sabendo disso, a gente já pode voltar aqui para o nosso exploit. Já tem o endereço na memória que a gente vai enviar aqui para o programa. Então, vou modificar aqui o exploit. Em vez de enviar bs, eu vou enviar um endereço na memória e vou enviar uma outra coisa chamada nope-sledding. Então, o que é o nope-sledding? O nope-sledding seria basicamente a gente estar mandando o programa deslizar na memória. Ele significa no operation, então é para ele não fazer absolutamente nada, ele só vai deslizar ali na stack e continuar o programa. Isso evita que o buffer overflow quebre o programa, então a gente vai deslizar até chegar ali no SP, no nosso shellcode. Então vou enviar ele aqui. A gente também tem que criar o shellcode, então vou criar uma variável aqui chamada shell. Vou concatenar aqui também. E vou utilizar o MSVenom aqui para a gente fazer a criação desse payload, né, dessa reverse shell. Então, vou utilizar aqui o MSVenom, que ele basicamente ele cria backdoors, ele cria reverse shells aqui. É um módulo aqui do Metasploit. "-p para a gente passar aqui um tipo de payload. Eu vou passar um payload Windows, shell underline reverse TCP, no caso é um payload stageless, por conta que a gente vai utilizar o netcat, não vai utilizar um listening ali do Metasploit. Então, o netcat ele só suporta payloads stageless. Passar o lhost, que seria o nosso host aqui da reverse shell, a nossa porta, e passar aqui exit func thread. Então, a gente basicamente vai passar o exit func thread para evitar que o programa ele quebre após a gente conseguir fazer o buffer overflow. Então, depois que o programa ele executar o nosso shellcode, ele não vai quebrar, ele vai estar executando aqui como uma thread. "-b, que nesse caso aqui a gente vai setar o byte, o bad char, né? O byte 00 seria o byte nulo, "-f para o tipo de output. Nesse caso aqui eu estou setando o tipo C. Isso é da minha preferência, então eu gosto de setar como C. Muitas pessoas utilizam o output de Python. Criou aqui, vou copiar. Esse seria o nosso shellcode aqui da reverse shell, que a gente vai mandar. Vou colocar aqui na variável shellcode. A gente vai validar se está tudo certo. Então, vamos recapitular aqui.
Aqui a gente está passando o IP, no caso seria o IP do laboratório, final 6328, porta 999, que é onde está rodando o programa. A gente já colocou os bad chars e descobriu que, no caso, só temos o bad char 00 ali, que seria o bad char nulo. Nosso shellcode aqui já está nessa variável aqui também. E a gente tem uma variável chamada buffer, que a gente envia ali 212 As para atingir a IP. E no caso, a próxima instrução do IP vai ser um endereço na memória aqui que está em Little India, que seria o jump SP. Vou concatenar aqui com os nopes para ele deslizar na stack. Vou multiplicar aqui esse nopes por 15, por exemplo. E vou concatenar com a nossa shell. Então, depois disso, ele já vai também enviar nosso shellcode. E depois ele vai fazer basicamente a mesma coisa aqui que ele estava fazendo antes. Então, se conectar aqui, mandar o usuário Dimitri e fazer um /e/n para dar um enter. Depois enviar nosso buffer aqui, que seria o buffer overflow. Vou fazer o seguinte, vou usar o netcat aqui para escutar a porta 443. RL wrap, netcat aqui, no caso o RL wrap seria basicamente a seta para cima e a seta para baixo, isso possibilita para a gente ali quando a gente tem uma reverse shell. Netcat -nlvp, -n para não fazer resolução DNS, L para listening, V para o modo verboso, para a gente ter mais detalhes, e P para setar a porta. Nesse caso, estou setando a porta 443. Beleza? Deixar o exploit pronto aqui. Vou reiniciar o programa pela última vez. O programa já subiu, já está esperando conexão. Executar. Ah, eu dei o nome shell aqui, ó. Teria que ser shellcode. Shellcode. Executar ele. Já enviou. Welcome to Brainstorm. O programa está rodando aqui ainda, não corrompeu. Enviou o usuário Dimitri. E a gente pode ver aqui no nosso listening, a gente recebeu uma shell aqui. Então, a gente já conseguiu uma reverse shell aqui. Então, nesse caso, o programa, pô, Yuri, mas por que a gente recebeu o usuário admin? Poderia ser algum outro usuário? Poderia. O usuário que a gente recebe aqui na nossa reverse shell é baseado em qual usuário está rodando o programa. Então, se o programa está rodando em cima do usuário administrador, ele vai vir, a nossa reverse shell vai vir em cima do usuário administrador. Por aí vai. Então, poderia ser tanto um usuário privilegiado como um usuário sem privilégios. Nesse caso aqui, a gente só fez no nosso laboratório. Vamos adaptar aqui nosso script. Vou mudar o IP. Pegar aqui o IP. Em vez desse IP do lab, vai ser o IP do CTF. Vou deixar aqui pronto. Escutar novamente. Enviar o exploit. E como a gente vê aqui, a gente já recebeu a nossa reverse shell. E aqui, ela foi uma reverse shell diferente. NT Authority System, então nosso usuário, o usuário que estava rodando esse binário era o usuário System, né? Ou, no caso, o NT Authority System, o maior privilégio do Windows, acima do administrador. Então, a gente não precisa nem escalar privilégios mais na máquina, a gente já tem acesso total a essa máquina. Bom, vamos recapitular. Então, qual é o impacto aqui do Buffer Overflow, né? O Buffer Overflow tem dois principais impactos ali, né? No pilar, principalmente no pilar da disponibilidade, porque a gente consegue corromper o programa, a gente pode derrubar o programa, corrompendo ele na memória, como também a gente pode fazer a injeção de código, né? No caso, inserindo um shellcode. E caso a gente não tenha a possibilidade ali de espaço na memória ali para o nosso shellcode, a gente poderia afetar o pilar de disponibilidade. Pô, Iro, mas como é que a gente faz a mitigação dessa vulnerabilidade? Nesse caso, a mitigação para a vulnerabilidade seria a nível de código. Quando o desenvolvedor está criando o software ou o programa, enfim, ele precisa utilizar funções seguras, né? Muitas vezes quando a gente está programando, por exemplo, se a gente utilizar uma idle, aí muitas idols fazem isso, uma delas é o Visual Studio Code. Então, ele valida para você se você está utilizando algum parâmetro, alguma coisa que seja insegura, que seja vulnerável a buffer overflow. Ele pode avisar para você, por exemplo, olha, você está utilizando um parâmetro ali que é vulnerável, pode ocasionar uma vulnerabilidade de buffer overflow. Outra forma também seria fazer uma validação, né, a famosa validação de if ou else, uma condição. Então, se a gente voltar aqui
para o slide ali no nosso exemplo ali do sistema, né, da empresa, né? Então, nesse caso, o buffer ele alocava somente 9 bytes para o usuário. O que que a gente poderia fazer? Poderia fazer uma validação aqui para o usuário que caso ele digite mais de 9 bytes, ele simplesmente vai printar na tela que, olha, seu usuário não pode ter mais de 9 caracteres. Então, ele só fecharia o programa ou só printaria isso e trataria essa condição, né? Então, a gente estaria fazendo um tratamento ali desse input de dados que o usuário estaria fazendo para a gente. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a aula de Buffer Overflow. Quem sabe uma próxima vez eu traga ali, especificamente, em vez de Stack Buffer Overflow, traga o WIP, né? Seria uma memória mais flexível. Bom, espero que vocês tenham gostado e um abraço.